死にたいって考えたことある？あるよ。毎日思う。Esse garoto se matou, mas sua amiga Naru nunca superou sua morte, então ela, junto de seus amigos, acabam enviando uma carta para o passado. E essa carta é enviada para cada um deles, com a missão de conseguir evitar o suicídio do Kakeru. No começo do anime, quando a Naru estava saindo de casa, ao pegar a mochila, uma carta acaba caindo dela, e quando ela lê de quem é a carta, ela percebe que quem enviou foi ela mesma. Pois é, temos uma viagem no tempo aqui. Quando ela chega em sua classe, ela senta e pega a carta para poder ler. E o professor fala que eles terão um novo aluno transferido, e sai da sala para trazer ele. Os alunos começam a pensar que é uma garota transferida. Vou nem julgar, eu também iria torcer pra ser uma. Quando a Naru começa a ler a carta, ela vê que quem escreveu foi ela mesma de 10 anos no futuro. E então, na carta estava escrito alguns dos acontecimentos que aconteceu naquele dia. E um deles falava que ela se atrasou pela primeira vez. E o mais importante, falava que um aluno transferido iria se sentar ao lado dela e que ele se chamava Kakeru. Tudo acontece conforme a carta dizia. E ele se senta ao lado dela. Quando a aula termina, os amigos da Naru convidam o Kakeru para ir embora junto com eles. Mas na carta dizia que ela não podia convidá-lo de jeito nenhum. Ela podia pelo menos colocar um motivo de não poder convidá-lo, né? Mas tudo bem. Ela fica se perguntando por que não podia convidá-lo, mas no fim, eles acabam indo embora juntos. Eles ficam conversando e rindo juntos, e a Naru começa a achar que foi uma boa ideia ter convidado ele, mas não foi. Começa a mostrar tudo o que eles fizeram antes de ir embora, mostra eles se divertindo bastante, e depois eles vão embora. Quando a Naru chega em casa, ela abre a carta para ler novamente, e percebe uma coisa: a letra escrita na carta é idêntica à letra dela que está em seu diário. No dia seguinte, o Kakeru acaba faltando e ela fica preocupada com ele. Passam uns dias e ele continua sem ir pra escola. Será que foi por conta que ela chamou ele pra ir embora junto? Bom, não sei. A Naru começa a lembrar do que a carta dizia. Não era pra ela convidar ele de jeito nenhum. E se pergunta se a ausência dele na escola está relacionado em eles terem chamado o Kakeru pra ir embora junto. Lendo a carta, ela dizia que iam convidar ela a rebater a bola em um jogo de softball e que ela tinha que aceitar. Caso contrário, ela iria ter um grande arrependimento. E fala também que nesse dia ela se apaixonou pelo Kakeru. 2 semanas se passam e finalmente Kakeru aparece. Ela vê ele no campo de futebol com um amigo dela, o Sua. A amiga dela pergunta por que dele ter faltado por 2 semanas. Ele responde que estava matando aula e logo sorri. Momentos depois, a Naru vê o Kakeru sozinho e vai falar com ele. Ela pergunta por que dele não estar jogando. Ele responde falando que não vê as aulas direito, querendo dizer que prefere não jogar por conta disso. Depois, mais uma coisa da carta acaba se concretizando. Eles pedem para Naru rebater a bola. E lembra que na carta dizia que ela iria se arrepender caso recusasse. Então ela resolve rebater, dizendo que não queria carregar o arrependimento por 10 anos. Bom, a primeira ela acaba não conseguindo rebater, mas na segunda ela consegue rebater e o time dela vence. Depois que o jogo acaba, o Kakeru aparece com primeiros socorros e ajuda a cuidar do pé dela que estava machucado. Depois dele ter cuidado do pé dela, a Naru dá uma louca e fala que também presta atenção no Kakeru. Pô, do nada, sabe? E então, ele responde falando que no próximo jogo de futebol ele iria participar e que ele era melhor que o Sua, que é amigo dela e foi destaque no jogo desse dia. Depois corta pra uma cena onde mostra o futuro, e nele, a Naru está casada com o Sua e eles têm um filho juntos. Bom, o primeiro episódio acaba aí. Agora vamos falar sobre o segundo episódio. O segundo episódio começa com a Naru lendo mais uma carta, e nela dizia que o Kakeru não estava com eles no futuro. Já na escola, mostra o Sua falando que vai comprar pães, e o Kakeru fala que vai com ele porque a mãe dele não faz almoço pra ele. Depois, o Sua fala com o Kakeru se ele realmente é melhor que ele no futebol. Ele fica meio bravo, porque foi a Naru que contou isso pro Sua, mas ele só vai até ela e dá um soquinho de leve nela. E eles começam a rir. Momentos depois, já no futebol, o Kakeru estava jogando dessa vez. Ele joga junto do Sua e consegue marcar um gol. Uma garota estranha aparece e, pelo visto, ela estava vendo ele jogar, mas depois ela sai. Depois o Sua tenta convencer o Kakeru a entrar no time de futebol. Ele aperta a mão dele e eles ficam 8 minutos ali naquela posição. A Naru atrás estava até cochilando. Ele aceita entrar no time de futebol, mas somente como um membro temporário. E o Sua acaba tendo um ataque de felicidade. Momentos depois, na casa da Naru, ela fica pensando se faz ou não um almoço pro Kakeru, mas aí ela pega a carta e lê. E nela dizia que a Naru do futuro estava arrependida de não ter feito o almoço pra ele. Então ela começa a preparar o almoço pro Kakeru. No dia seguinte, já na escola, ele chega e se senta ao lado dela e ela fica com vergonha. Aí ela fala que vai entregar o almoço e vai sair correndo, o rachando com a personalidade da Naru. A aula acaba e na hora que ela ia falar com o Kakeru, ele acaba saindo. Ela não consegue entregar o almoço dele naquele momento. Momentos mais tarde, ele percebe que a bolsa dela está cheia demais e pede pra carregar ela, mas ela tem um ataque de vergonha e acaba constrangendo o moleque e até nós que assiste. Eu acho muito esquisita essa vergonha exagerada que os japoneses têm, mas tudo bem.
Bem, depois ela encontra o Kakeru com Sua e pede desculpas pelo que aconteceu naquela hora. Ela tenta ir embora depois disso, mas o Kakeru chama ela pra ir embora juntos. Nessa hora, o Sua decide ir embora na frente pra deixar eles sozinhos. O Sua é um baita de um personagem. Eu amo ele, porque ele é muito maduro, assim como o Draken de Tokyo Revenge. A Naru e o Kakeru vão para um parque, e lá eles se sentam e começam a conversar. A Naru começa a fazer um monte de perguntas para ele, e pergunta por que ele não entra no clube de futebol oficialmente. Aí ele responde dizendo que a mãe dele faleceu. Ela se matou no dia da cerimônia, no mesmo dia que os amigos da Naru chamou ele pra ir embora juntos. E por conta disso, ele teve que se mudar. E graças às mudanças, ele acabou faltando durante 2 semanas. E acaba falando que prometeu pra mãe dele que não participaria de nenhum clube. Nessa hora, a Naru lembra que a carta dizia pra ela não convidar ele de jeito nenhum no dia da cerimônia. Bem, eu nem a culpo. Não ela de agora no caso. Culpa do futuro, que não falou o que aconteceria. Mas pensando bem, se ela tivesse falado e a Naru de agora tivesse evitado isso, não teria nem anime. Depois de toda a conversa, finalmente a Naru cria coragem para dar o almoço pro Kakeru. O Kakeru começa a falar que estava esperando que ela fizesse o almoço pra ele. E que agora que ela entregou, ele está super feliz. Então ela fala que vai fazer o almoço dele todos os dias a partir de agora. Ele sorri bastante. E ela fala que vai fazer de tudo para que o sorriso dele dure por muitos anos. No final do episódio, aparece o Sua e a Naru com o filho deles no futuro, se encontrando com os amigos. O Sua tá segurando um buquê de flores e eles ficam perguntando pra quem é. E ele fala que vai dar pro Kakeru. O buquê de flores, sua mente poluída. Depois a Naru começa a ler a carta novamente, e nela dizia que o Kakeru iria morrer em um acidente e que todos estavam muito arrependidos de não terem conseguido salvar o Kakeru. E aí ela diz que vai salvá-lo de qualquer jeito e o episódio termina. Se vocês quiserem que eu continue narrando esse anime, deixe like no vídeo, porque se tiver pelo menos 100 likes, eu irei narrar todos os próximos episódios de uma vez. Bom, agradeço por terem chegado até aqui. Muito obrigado e até breve.